na minha vida, de cura realmente naqueles 3 dias de live, de jejum e oração. E eu não sei se você, né, se você aí tá também com isso no coração, mas Deus tá de novo chamando para o jejum. Sinto, assim, esse desejo de voltarmos a jejuar e orar. A gente tá tendo um tempo que a gente precisa, né, entrar nesses lugares em Deus. Então, tem sido um tempo muito precioso, sabe? Quando eu chegar, se Deus quiser, eu quero fazer esse tempo de novo, de a gente jejuar e orar junto. Eu vou pedir direção para Deus de como vai ser, e a gente vai fazer junto isso. Amém? Eu tenho uma palavra para essa noite para vocês, e é uma palavra que Deus já me deu há algum tempo, né? Mas ela se torna viva e real a cada situação. Eu estava essa semana mesmo pensando e orando, né? Como nós não podemos ficar sozinhos, né? A bênção da comunhão, né? Uma das coisas que Deus tem falado muito comigo é que a comunhão, ela é um presente. A comunhão da igreja, a comunhão com os amigos, a comunhão com a família, né? Por isso que o inimigo, ele vai atacar tanto a nossa comunhão, seja com a nossa família, seja com a igreja, né? Seja com os nossos amigos, seja roubar a nossa comunhão. Gente, nunca numa geração como a nossa fomos tão bombardeados, né? Então, com a tendência de querermos nos isolar, de ficarmos sozinhos. Por quê? Porque os dias são maus, os dias são difíceis. A palavra mesmo diz que nos últimos dias sobreviriam tempos terríveis, onde o amor de muitos ia se esfriar. A gente percebe isso de uma maneira muito clara. E até hoje no meu devocional eu falei sobre a questão de quando Jesus chama aquele homem da mão mirrada para o meio, né? Jesus percebe que ele tinha uma mão mirrada, uma mão atrofiada, e ele, para curar aquele homem, Jesus convida ele para vir no meio e expor aquela mão mirrada, né? E quão é difícil para nós, na cultura que nós vivemos e na maneira que nós hoje conduzimos a nossa vida, a gente expor as nossas mazelas, né? Expor as nossas vulnerabilidades. Mas eu tenho aprendido à medida que eu caminho com Jesus, que é muitas vezes na exposição, muitas vezes na questão de reconhecer, né, as vulnerabilidades que a gente é curado. E essa palavra hoje até foi meu devocional que eu coloquei e tá no meu stories do Instagram. Eu falei um pouco sobre isso, né? Não tema a comunhão, porque a comunhão é esse lugar de exposição que vai nos curar. Uma das coisas que eu tinha muito receio quando eu comecei a ministrar e viajar para fora e viajar pelo Brasil é que as viagens, né, para ministrar, elas roubavam o dia a dia da igreja. Porque é muito importante a gente ter esse dia a dia da igreja, sabe? Porque é ali que nós vamos mostrar quem nós somos. Por exemplo, se eu levar uma palavra, deixa eu desativar os comentários aqui para vocês prestarem atenção. Desativar comentários, depois eu volto com os comentários. Assim é melhor. Se nós, por exemplo, quando eu viajava para ministrar, teve um mês que mesmo cuidando, mas teve um mês que eu acabei viajando 3, 4 vezes no mês, né? E eu lembro que como eu ficava triste por me afastar da comunhão da igreja, porque algumas curas sobre a minha vida, algumas áreas da minha vida só iam ser lapidadas na comunhão da igreja. Né? Isso é muito importante. A gente eu sempre digo que tem direções que Deus dá quando nós estamos no nosso quarto, né, no nosso secreto, tem direções que nos abraçam nesse lugar. Mas algumas bênçãos só são estabelecidas na comunhão. É muito importante estar em comunhão. Seja você que congrega nas casas, seja que você congrega, né, num prédio, numa igreja, em um CNPJ, não importa como você congrega, né? O importante é você congregar, você está com a igreja, você está sendo atingido pela comunhão. Isso é um presente. Então Jesus falou para aquele homem, olha, vem para o meio, deixa eu expor a tua mão mirrada, deixa eu expor as áreas na tua vida que estão travadas. E, gente, como pastora de igreja local, eu quero abrir para vocês isso que acontece muito, que a gente percebe. Pessoas que fogem da comunhão, né? Eles ficam perto da igreja, ou perto do povo até um período. Mas quando a pessoa vai ter que se abrir, vai ter que se mostrar, elas fogem. Porque quando nós mostramos quem somos, nós estamos abertos a sermos corrigidos. Então eu vejo muita gente hoje, assim, que isso é muito nítido, assim, é quase que uma coisa metódica, assim, dá para traçar um diagnóstico de pessoas super espirituais,
sabe? Que tem, realmente, são pessoas que têm revelação de Deus, têm dons, mas não se deixam ser curadas. Existem áreas na vida delas que estão paralisadas e mirradas. E elas não querem entrar nesse lugar de exposição, de expor, né? E uma das coisas, quando o Senhor me chamou para ministrar para as mulheres, quando o Senhor me deu esse chamado, né, para estar ministrando na reunião de mulheres, quando houve uma exposição grande, né, quando cresceu exponencialmente a, a questão da reunião de mulheres, e não só isso, a visibilidade cresceu, né, a quantidade de mulheres lá junto cresceu. Uma das coisas que o Senhor me pediu, ele falou assim: eu quero que você abra algumas coisas, algumas vulnerabilidades suas, coisas que você tem vencido, coisas que você tem lutado, porque isso vai trazer cura para outras mulheres. Muitas pessoas acham que a vida, né, de um ministro, de um pastor é perfeito, e não é, e eu quero que você abra. Eu falei: Deus, mas há um estigma, né, de as pessoas não se abrirem para se protegerem. E o Senhor falou: quem te protege sou eu quero que você abra, sabe, as suas vulnerabilidades, seus lugares de falha. Eu quero que você exponha a sua mão mirrada para que eu possa curar. E vocês não têm ideia, assim, de quantas curas aconteceram na minha vida no decorrer das ministrações, e de ser vulnerável, sabe, no meio do corpo de Cristo, mostrar a minha mão mirrada, mostrar áreas da minha vida que não estavam ainda curadas. Como foi importante isso. E inclusive nesses 3 dias de lives que a gente fez junto, com jejum e oração, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu recebi uma cura naqueles 3 dias, que eu tô escrevendo sobre isso, eu vou expor para vocês nas próximas lives, mas o Senhor me curou naquela live, o Senhor fez algo lindo na minha vida, coisas que eu não imaginei que ia acontecer ali, mas foi na exposição, foi em estar no meio da igreja. Então, eu quero falar para você: vença o desejo de se isolar, vença o desejo de fugir. Você pode talvez ter se ferido em relacionamentos na igreja, você pode estar agora mesmo machucado e ferido com pessoas, mas eu quero dizer que a igreja inteira não se resume a uma só pessoa. Você pode conviver com outras pessoas, você pode ser curado através de outras pessoas. Não se isole, não desista da comunhão. Ela é um presente. E eu vou dizer uma frase para você não esquecer: uma experiência não define todas as outras. Uma experiência ruim não vai definir todas as outras experiências da sua vida. Então, não pare na primeira experiência ruim que você teve. Se permita ser curado, perdoe, libere, mas esteja pronto para viver novas experiências no meio da comunhão, daquilo que Deus quer fazer sobre as nossas vidas. Então, essa palavra eu trago hoje para nós. Talvez você está ferido. Eu digo para você: se você se isolar, se você ficar sozinho, sem correção, sabe, sem aconselhamento, você não vai crescer, você vai ficar mirrado. Você precisa trazer à exposição aquilo que está travado na sua vida. E eu queria trazer uma palavra que não necessariamente é essa, né? Do homem com a mão mirrada, que foi hoje uma palavra que me alcançou, até no meu devocional, foi muito lindo. Mas eu queria muito que você abrisse em Lucas, Lucas capítulo 1, você tá com a Bíblia aí, no versículo 26. Vamos lá, Lucas capítulo 1, e o versículo é o 26. Vamos ler juntos aqui. No 6º mês de gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre, e o seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, a sua parenta, Isabel, ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. E Maria disse: eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo que foi dito ao meu respeito. Ivan já deixou. Eu estava olhando o meu itinerário para Israel, e um dos lugares que eu vou passar é a visitação, o dia que Maria visitou Isabel. Eu vou passar exatamente nesse lugar,
Eu já olhei lá onde é que fica, e foi o lugar onde Isabel encontrou Maria. E eu queria falar sobre duas mulheres muito importantes que estão nesse texto, e são mulheres que ressignificaram muito ah, as mulheres daquela época, sabe? Deus, ele, apesar de culturalmente naquela época as mulheres serem muito excluídas, né, de muitos lugares eclesiásticos, o Senhor Jesus, ele sempre inclui as mulheres nos planos, sabe? O Senhor Pai sempre inclui as mulheres nos planos dele. E ele chamou Isabel. E eu acho lindo que ele chama Isabel, que é uma mulher estéril. E quando você vai ver aqui que é o anúncio do nascimento de Jesus, lá em Lucas 1, que a gente acabou de ler no 26, diz assim, ó, no 6º mês de gestação de Isabel, é como se Isabel marcasse um tempo. Essa mulher que já foi estéril, ela estava marcando um tempo. Ó, no 6º mês de gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel. Isabel são mulheres que Deus tem levantado nesse tempo que elas marcam tempos. São mulheres que elas transcendem. É como se essas mulheres elas marcassem momentos onde Deus quer falar por meio delas. E não só por meio da boca delas, mas por meio daquilo que Deus está fazendo através da vida delas. A gestação de Isabel dizia muito. Sabe, a gestação de Isabel estava conectada com o céu. A gestação de Isabel trouxe essa palavra do Senhor sobre a vida de Maria. Marcou um tempo. Foi no 6º mês de gestação de Isabel que o anjo, né, o anjo Gabriel, ele foi até a cidade de Nazaré, uma cidade tão improvável, tão simples, achar uma menina simples, para dizer para ela que Deus havia escolhido ela para um chamado muito lindo. Você vai ver que é interessante que quando o anjo fala para ela, olha, né, você é favorecida, você precisa estar muito alegre porque você é favorecida, o Senhor está com você. A primeira coisa que acontece com Maria é a coisa que acontece com muitas de nós. Confusa. Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Quantas vezes palavras proféticas nos alcançam e confusas nós tentamos entender o que aquilo quer dizer. E outra coisa, mais do que isso, confusa, a gente tenta encaixar a palavra profética com a circunstância que nós estamos vivendo. Quantas vezes nós recebemos uma palavra de Deus, uma palavra através de pessoas, e parece que aquela palavra não se encaixa com aquilo que nós estamos vivendo. Foi exatamente isso que aconteceu com Maria. Ela ficou tão confusa, porque não encaixava aquilo que o anjo estava falando com aquilo que ela estava vivendo. E o anjo vai na frente de Maria, ele diz ainda depois disso mais uma coisa, lá no 30. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. E uma das coisas que eu percebo que muitas vezes nós temos medo de viver algumas coisas em Deus. Nós temos medo de algumas visitações de Deus na nossa vida. Não sei se você já enfrentou isso. Você, mesmo estando alegre por ser escolhida, mesmo estando feliz porque Deus escolheu você, escolheu a sua casa, escolheu a sua família, escolheu a sua vida, você tem medo de viver algumas coisas em Deus. Isso é tão natural, e eu amo dizer isso porque as escrituras não esconderam também as vulnerabilidades dessas mulheres, sabe? Não estamos vendo uma Maria forte nela mesma, uma Maria super segura nela mesma, nós estamos vendo uma Maria vulnerável. Quando recebe uma palavra e tenta encaixar a palavra com o que ela está vivendo, ela não consegue. E é tão incrível isso quando essa verdade, quando somos verdadeiros, o favor do Senhor nos encontra. Porque o anjo vai dizer para ela, filha, olha, não precisa ter medo, porque o favor de Deus está sobre você. Eu quero entregar essa palavra hoje para muitas mulheres que estão me ouvindo aqui, que você está com medo. Sabe, o Senhor já derramou palavras sobre você. Você tem vivido coisas lindas em Deus. Outras, talvez, você está esperando algumas movimentações, porque a palavra foi liberada, mas não existe movimentação nenhuma. Parece que nada está acontecendo diferente na sua vida. E o Senhor está falando assim para você, ó, não tenha medo, porque o favor está sobre você. O favor do Senhor está sobre você. Foi isso que ele disse para Maria. Ele tinha escolhido, ele pediu para que ela se alegrasse, não precisava ter confusão nem medo, porque o favor estava sobre ela. E ele diz, olha, e ele fala o plano completo, né? Você vai dar à luz a um filho. E ela diz assim, mas como que vai ser isso? Porque eu sou virgem. A primeira coisa que nós colocamos diante de Deus é as nossas impossibilidades. E eu digo, não é só você. Eu lembro que quando o Senhor me chamou para ministrar para as mulheres,
E mesmo no grupo pequeno, né, quando o grupo começou a crescer, uma das coisas que eu sempre perguntava para o meu marido, né, eu dizia, amor, eu tenho tanta timidez, eu tenho tanto medo de falar, né, às vezes o nervosismo fazia eu pular as palavras, eu não conseguia encaixar, sabe, uma construção de um pensamento, eu tinha medo que a minha palavra não tivesse começo, meio e fim, eu tinha muito receio. E uma das coisas que eu sempre perguntava para ele, eu falei, Thelmo, se tu vê que eu não tenho esse dom, se eu não fui chamada para isso, seja a primeira pessoa a me falar, né? Tu é meu marido, por favor, me instrui se é isso mesmo. E eu lembro que uma das coisas que ele falou para mim foi assim, olha amor, eu vou dizer uma coisa para ti, não só o dom da palavra ele falava, mas tu tem graça e favor de Deus, tem uma unção sobre a tua vida. Então é tão interessante quando Deus ele nos coloca em lugares, eu vou dizer para você, você não vai ser isenta de sentir medo, não espere que o chamado de Deus vai vir sobre a sua vida e você vai se sentir completamente encaixada para viver aquilo que Deus tem para você. Você muitas vezes se sentir assim, até inadequada para aquilo, sabe? Nossa, eu não combino com isso, né? E Deus ele é tão lindo porque ele vai te construindo, ele vai trazendo palavras de afirmação sobre você. Eu digo que tem pessoas na nossa vida que são verdadeiros anjos de Deus. Eu tive uma experiência muito interessante, quero compartilhar ela com vocês. Eu quero abrir isso aqui, né? Eu fui convidada para uma conferência, e uma conferência muito importante, assim, para mim. Não pela conferência em si, mas a pessoa que me convidou, que foi o pastor Josué Gonçalves, acho que vocês conhecem ele, o pai do Douglas, do Discope. O pastor Josué Gonçalves tem um ministério lindo com casais, né, gente? Um ministério maravilhoso. Só que desde que eu sou adolescente, desde que eu sou menina, tipo 15 anos, eu já ia nas conferências do pastor Josué Gonçalves aqui na nossa cidade, em Criciúma. Então ele sempre vinha nos congressos de jovens, ele ministrava para jovens sobre relacionamento. E eu lembro que eu e o Thelmo, antes de casar, a gente foi num congresso de casais. Nós estávamos, acho que noivos. Acho que a gente estava noivo e a gente foi nesse congresso de casais. E, meu Deus, foi muito lindo. A gente aprendeu demais nesse congresso. Ele deu dicas, ele foi maravilhoso. Então, o pastor José Gonçalves sempre foi para mim, assim, um referencial, um sinalizador de Deus, assim, um homem de Deus. Até que chegou o dia que eu recebi uma ligação dele, ele me convidando para que eu ministrasse na conferência de mulheres dele. Eu falei, meu Deus, eu vou contar toda a história para ele, que desde meus 15 anos eu escuto ele. Na época era fita, gente. Fita, assim, que a gente colocava naqueles ai, como é que se chama? Agora esqueci, mas a gente colocava a fita, e eu limpava a casa quando era mais nova, ouvindo aquelas fitas, né, das ministrações e tudo. E chegou o dia de ele me convidar para ministrar na conferência dele de mulheres. Eu fiquei muito honrada, assim, eu disse, Deus, né? Meu Deus, olha, o tempo passou e olha, eu sou um fruto do ministério dele, né? Eu pensei, porque como esse homem construiu a gente. Muito bem, gente. Eu fui lá ministrar na conferência dele, acho que foi em 2021, eu acho. E foi muito legal. A gente ficou lá, conversamos, tivemos um tempo de mesa maravilhoso. Muito bem, chegou a hora de ministrar. E na primeira fileira, né, sentou ele com meu marido e mais um monte de gente que tava ali, e eu comecei a ficar muito nervosa, gente. Eu comecei a ficar muito nervosa, porque eu falei, Deus, eu não tenho nada para falar a esse homem, olha quantos anos de ministério esse homem tem. O que eu vou dizer na conferência dele? Senhor, eu não tenho nada para dizer. Eu comecei a ficar desesperada. Senhor, por que o Senhor me chamou para esse lugar? Eu não fui chamada para isso. Eu comecei a entrar em guerra. Enquanto o louvor deles ministrava, eu em guerra ali, dizendo, Deus, eu não vou conseguir ministrar nada. Gente, muito bem. Chegou a hora desse homem me chamar para ministrar. Eu peguei a minha Bíblia, eu já tinha separado uma palavra e eu subi para ministrar. A impressão que eu tive, eu digo isso para vocês, assim, a impressão que eu tive é que eu ministrei nada com nada. Gente, eu tô sendo vulnerável aqui com vocês. A impressão que eu tive é que eu não ministrei nada com nada. Nada com nada. Parece que a minha palavra não teve começo, não teve meio, não teve fim. E eu tava tão nervosa que eu suava. E eu olhava pro Thelmo e pedia assim, pelo amor de Deus, intercede por mim. Eu tava muito nervosa. E, muito bem, acabou aquela ministração, atendi as pessoas, conversei, jantamos juntos depois, mas eu com aquela sensação de fracasso, tipo assim, poxa, eu fracassei. Eu não consegui entregar a palavra que eu tinha, fiquei tão nervosa, tão insegura que eu não consegui entregar a palavra que eu tinha. Olha isso. Muito bem. Recebi depois muitos testemunhos dessa palavra e tal. Passou um ano e pouco. Outro dia eu tava olhando na internet, no canal do pastor José Gonçalves, uma mensagem assim:
alguma coisa assim, ó, a melhor ministração de mulheres que você já assistiu. Era mais ou menos isso. E eu falei, uau, quero ouvir, que ministração é essa? Quando eu fui ver, era a minha ministração, que ele tinha colocado no canal dele, com esse texto. Eu falei, meu Deus, mas essa ministração não foi boa, porque eu não tive nem coragem de ouvir ela. Eu falei, eu fiquei tão envergonhada naquele dia, porque eu não consegui ministrar nada. Gente, muito bem. Eu tinha uma louça para lavar e eu coloquei o play para ouvir a ministração que eu tinha ministrado. E eu pensando assim, meu Deus, que vexame, porque eu estava muito nervosa aquele dia, eu não consegui ministrar. Gente, quando eu ouvi a palavra, eu comecei a entender que nós não podemos andar nos nossos sentimentos naquilo que a gente acha. Quando eu ouvi a palavra, eu falei, Deus, só o Senhor faz isso. Sabe, pega uma mulher insegura naquela hora e traz essa graça. Isso é favor de Deus. E depois eu fui ouvir a palavra e ainda comentei com o Thelma, eu falei, amor, parece que nem fui eu que ministrei aquela palavra. E eu tava tão insegura, eu tava tão... Então assim, não despreze o que Deus colocou na sua mão. Muitas vezes nós desprezamos aquilo que Deus entregou pra gente. Sabe, eu falo isso para que você entenda que você pode pensar, nossa, ela é super segura, ela não passa por nenhuma guerra, eu passo por muitas guerras. E não poucas guerras. Para viver isso aqui, ó. Muitas vezes eu digo pro Senhor, Senhor, o Senhor quer fazer gerar algo em mim? Senhor, mas eu sou estéril. Senhor, mas eu não vou conseguir. Foi isso que Maria disse, Senhor, eu gerar o Filho de Deus, mas eu sou virgem. Né? Eu nem casei ainda, eu tô noiva de José, mas eu não casei. Nós sempre vamos entregar pro Senhor as nossas impossibilidades. O Senhor está falando para algumas mulheres que estão aqui nessa noite. Você me apresenta as suas impossibilidades, mas sabe o que eu digo para você? Olha o que o anjo disse para ela. Você sabe? O anjo disse assim, ó, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo cobrirá a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Lá no final diz assim, ó, pois nada é impossível para Deus. Pega essa palavra para você. Nada é impossível para Deus. Não importa onde Deus te colocou. Talvez você não é uma mulher que vai ministrar. Talvez você é uma mulher que vai atuar em outra área. Talvez você é uma mulher que vai fazer outras coisas. Nada é impossível para Deus. E Maria disse algo que nós devemos dizer isso hoje. Queria que você repetisse isso hoje. Que você orasse isso hoje. Eu já orei isso outro dia. Maria disse, lá no versículo 38, eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo que foi dito ao meu respeito. E o anjo a deixou. Eu quero repetir, Maria disse, eu sou serva do Senhor, e que aconteça comigo tudo que foi dito ao meu respeito. Será que você pode parar um pouquinho agora e fazer essa oração? E dizer assim, Senhor, eu sou tua serva, e que aconteça comigo tudo que foi dito ao meu respeito, tudo aquilo que o Senhor disse sobre mim, todas as tuas palavras sobre a minha vida, que se cumpra tudo que foi dito ao meu respeito, tudo que foi dito ao seu respeito.